Olá, bem-vindo ao Café com Cavani. Estamos hoje com Javier Rodrigues, sócio na KPMG, líder para a área de estratégia e especializado em óleo e gás. Mauro Chaves, analista principal de gás natural e GNL para a América Latina, na Wood Mackenzie. Convidamos Javier e Mauro para um bate-papo sobre o mercado de gás no Brasil e as perspectivas de exploração não convencional. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Javier. Boa tarde, Cavani. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Mauro, queria começar, se você me permitir, com você, falando um pouquinho de matriz energética, a questão do gás, associado, não associado, cheio. Poderia comentar conosco? Claro. Essa é uma bela pergunta para começar a discussão, porque estamos num contexto global de que se fala de transição energética, se fala de pico de petróleo, e é evidente de que as renováveis, chame-se energia solar, chame-se energia eólica, têm conseguido custos bastante competitivos. Então, se você revisa os últimos leilões de vários países e com muito ênfase também na América do Sul, as tecnologias renováveis têm tido uma predominância, né, nos leilões, em termos de aumento de capacidade futura. E ali, num país como o Brasil, com um potencial tão grande hidroelétrico e além uma capacidade instalada tão grande, aumentando mais renováveis, isso aumentaria eventualmente a estocasticidade e intermitência da geração elétrica em base a essas fontes, né? E aí que vem o papel do gás natural, né? Porque estamos falando de uma fonte relativamente controlável, flexível, e que gera essa capacidade firme que precisaria um sistema elétrico, por exemplo, futuro, com alta penetração de renováveis, né? Então, nesse sentido, ao mesmo tempo, o gás natural tem muito menos emissões que a metade das emissões comparado com o carvão, e claro, tem menores e maior aceitação social comparado a uma aceitação social e ambiental comparado a uma tecnologia nuclear, por exemplo, né? Então, e além disso, para complementar e talvez continuar as seguintes perguntas, eu diria que o Brasil é um país com um futuro bastante promissório em termos de oferta de gás natural, né? Dado pelo gás associado ao pré-sal, basicamente. Principalmente por causa da bacia de Campos, a bacia de Campos Santos e exatamente. pré-sal, principalmente. Exatamente, né? Se quiser, posso dar alguns números antes de talvez... Não, eu acho que eu concordo completamente com o comentário do Mauro, né? Eu acho que a gente tem que evoluir a matriz energética, e isso está acontecendo mundialmente, mas a evolução sempre está considerando o gás como uma tecnologia de transição, né? Pela flexibilidade da tecnologia, pela capacidade de ligar e desligar literalmente a produção, e pela abundância do gás, até pelo surgimento de novas tecnologias de produção desse gás. Então, eu acho que na minha cabeça, ele vai jogar sim um papel muito relevante na transição energética do Brasil, que vai precisar, porque o Mauro estava falando, pela mesma intermiticidade da geração que temos com renováveis, ter uma fonte que consiga ligar e desligar e atender às necessidades da população. Nesse sentido, a gente acredita muito no gás como uma tecnologia de futuro. Você está falando em números de reservas de gás, por exemplo, 300, 400 milhões de... Sim, justamente antes de vir aqui estava revisando alguns números nossos, e a Wood Mackenzie modela o que chamamos reserva comercial, seria a produção que nós projetamos para o futuro, campo por campo, né? E estava vendo os números para o Brasil, e nós projetamos umas reservas comerciais remanentes da ordem de 18 TCF, né? Para que você tenha uma ideia, agora a Bolívia tem umas reservas provadas da ordem de 8 TCFs, né? 8 ou 9 TCFs. Então isso coloca, agora, por trás disso também existem desafios de como monetizar o gás, né? Atualmente, a demanda do Brasil é da ordem de 90 milhões de metros cúbicos. Isso. 90%. Então, a produção atual é da ordem de doméstica que se coloca no mercado, né? A produção doméstica é da ordem de 57 milhões de metros cúbicos por dia. É mais porque essa 57 conta com a reinjeção. O total chega a mais de 80, 90. Só que como reinjeta o líquido, o net,
Production exatamente, o net production, alguém tem que ver essa conta, né? Porque mais ou menos da ordem de entre autoconsumo, entre queima, rejeição, tudo isso é mais ou menos essa ordem, né? A metade que chega ao mercado, né? E estava falando da demanda, por quê? Porque se nós olhamos, por exemplo, as estatísticas desse ano, né, que passou, né, 2018, né? Mais ou menos um terço dessa demanda, em ordem de magnitude, demanda industrial, uma demanda firme, né? Que afortunadamente se vem recuperando. Um terço dessa demanda é geração elétrica, né? E se você revisa a geração elétrica, por exemplo, desse ano, em abril estamos se utilizava mais ou menos da ordem de 21 milhões de metros cúbicos por dia para as térmicas, né? E em setembro se estão queimando ao redor de 39. Então esse é o desafio de um país que precisa essa intermitência, que tem, desculpa, essa intermitência dessas fontes renováveis e estar ligando e desligando termoelétricas, né? E porque também a parte hídrica é muito vulnerável ao tempo, então precisamos realmente ter uma outra solução, né? Assim como as hídricas têm sazonalidade, se você também olha o recurso eólico e solar, também existe uma sazonalidade ali, né? Então isso cria um desafio, primeiro de monetização, mas também existe um desafio por trás. O que está causando essa rejeição, né? Um motivo, obviamente, é uma estratégia de recuperação secundária, né? Maior produção de petróleo, mas também é uma limitação da capacidade de escoamento, né? Do gás, desse gás associado para a terra, né? Que tem reservas prováveis de 300, 400 bilhões de metros cúbicos, uma enormidade. Só que essa é uma questão que até gostaria de colocar. Quais são os desafios para você monetizar esse gás? Principalmente esse gás de pressão. E eu acho que isso, sempre como europeu, né? Quando você olha o Brasil, eu acho que a frase que melhor descreve é a abundância de recursos, né? Então, ao final do dia, os recursos existem. E é um desafio de como conseguir levar esse recurso ao lado onde aquele recurso é necessário realmente. No caso da infraestrutura de escoamento de gás, hoje não é a infraestrutura mais adequada para poder levar todo esse gás e afinal acaba reinjectando, prática que não é assim tão comum em outras produções offshore em outras partes do mundo, até porque o gás obviamente tem um valor econômico e é monetizado. Eu acho que o desafio hoje é uma conversa muito relacionada à estratégia que a Petrobras teve até o momento de reinjecção para recuperação, para incremento da produção do petróleo, até porque esse era o foco da companhia, e agora, à medida que o mercado se amadurece e temos mais players, diferentes estratégias irão surgindo e eu tenho a certeza de que os investimentos necessários serão feitos para monetizar esse gás, né? Ainda assim, eu sempre acho que quando a gente fala de matriz energética, a gente fala de monetização de recursos naturais, o Brasil está em uma estrada que qualquer outro país já esteve no passado. O Brasil até agora tinha foco em determinadas coisas e tentava crescer nessas coisas. Agora começa aquele incremento da competitividade, se você quiser, tem mais players e, portanto, as estratégias começam a ser muito mais complexas e muito mais envolventes e começa a ter que considerar diversos fatos de monetização, diversas tecnologias de produção. E esse é o ponto que estamos amadurecendo como gerador de recursos naturais e, portanto, eventualmente eu tenho dúvida que coexistirão diferentes tecnologias que permitam alcançar o ponto óptimo de equilíbrio do mercado, que ao final será o que acabe definindo qual é essa matriz específica que existirá no Brasil. E muito mais por mercado do que por estratégia individual de empresa ou de governo interferindo. É o resultado do mercado direcionando essas soluções. Mas esse é um ponto natural em muitos outros países do mundo, né? O começo, o desenvolvimento dos recursos é muito drivado por um ente, normalmente um ente público, e eventualmente, à medida que esse mercado é desenvolvido, outros players começam a entrar e a estratégia muda porque a dinâmica começa a mudar. E eu acho que esse é o interessante do Brasil a dia de hoje, que estamos em meio desse processo. É isso que realmente as oportunidades são então gigantes também, por conta disso, né? Agora, e o shale gas nessa história toda? Quer dizer, temos potencial ou nem sabemos se temos potencial?
nós já temos um mapeamento razoável, em comparação inclusive com outros países, né? Vamos chamar Estados Unidos, Argentina e outras coisas. Como é que a gente pode endereçar isso? Para mí eso es, de nuevo, voltando a disculpa, No, pero para mí, claro. voltando a ese ponto, é interessante. Obviamente a gente não conhece as reservas que temos, não estão provadas, mas a gente tem boas dicas de que existem, de fato, reservas. Os nossos vizinhos do sul encontraram bastante coisa. Mas é incrível, sendo um país como é o Brasil, com essa abundância de recursos naturais, que ninguém está olhando esse potencial. Porque, obviamente, existe tanto potencial no offshore que a gente nem está aí para estar olhando o que temos no onshore, que poderia ser explorado com outras tecnologias. E ao final do dia, voltando a esse mesmo ponto que acabamos de discutir, eu acho que eventualmente esse mercado será explorado. Eu tenho certeza, mais fé do que certeza, de que esse recurso existirá, será explorado, será produzido, e o mercado de novo definirá qual será o volume de shale que existirá no Brasil, contra o volume de produção não convencional offshore, contra o volume de produção convencional onshore, etc, etc. Mas de novo, eu acho que é esquisito, não esquisito, mas é engraçado para mim ver um país com uma riqueza tão incrível de recurso, provável nesse caso, como poderia ser o shale, não olhando a ele, porque de fato tem um outro recurso e o país inteiro está volcado na produção do recurso através de outra tecnologia. É uma situação muito brasileira. Porque, inclusive, né, Javier, Mauro, Estados Unidos, um exemplo interessante, hoje já estão na casa dos 7 milhões de barris por dia equivalente, coisa dessa natureza, de um consumo de 20 milhões por dia de barris, né? Então, eles cresceram barbaramente nessa questão. E no começo não era tão viável assim, hoje se tornou extremamente viável e atrativo. Claro que não sabe por quanto tempo, mas muito atrativo, né? Então, quem sabe o Brasil tem a mesma equação, quer dizer, a gente não começou e já está dizendo que pode, não pode. Quem sabe tivesse que começar antes para depois dizer isso é bom, isso não é bom. Né? E eventualmente isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. No começo a competitividade do shale era muito baixa, né? Tem algumas áreas onde a produção de shale era de fato o único negócio e, portanto, a tecnologia foi melhorando, e à medida que a tecnologia vai melhorando, tinha mais investidores, e isso foi um efeito, uma retroalimentação positiva que desenvolveu o mercado que hoje temos de shale. Eu vi uma contrapartida sua outro dia, numa fala, que você dizia que o shale no Brasil era menos atrativo. Tinha uma visão disso? Sim? Não, o meu comentário ia mais pelos desafios, seja shale ou seja gás, os desafios que atualmente temos de monetização de gás, né? A maior parte, infelizmente, regulatório. Não da natureza, não dos recursos, mas regulatório feito por nós, né? Então, por exemplo, uma coisa que comentava era o acesso ao transporte, né? Que eventualmente, por exemplo, um campo de shale, se está perto de um city gate próximo, pode evitar esse problema aí. Você tem que chegar a vários city gates para conseguir capturar uma demanda significativa. Então não é tão simples assim que você chega a um ponto e aí acabou a coisa. Não. Então o acesso ao transporte é fundamental, né? Acho que a ANP está fazendo esforços bastante relevantes nesse sentido, né? Pensando nesse mercado mais aberto, mais competitivo. Na última nota técnica que lançou se falou de um gas release e eventualmente um capacity release, que faria mais dinâmico o mercado, né? Agora, por exemplo, atualmente os preços de gás, por exemplo, para as distribuidoras são feitos em base a uma fórmula de derivados indexada a petróleo, né? O problema dessa fórmula, embora você tenha certa previsibilidade, porque você sabe que a fórmula é fixa e, enfim, o único que muda é as variáveis, que seria o indexador, o petróleo. O problema é que não reflete questões de oferta e demanda, fundamentos de oferta e demanda. Setembro estamos importando GNL da ordem de $11 por milhão de BTU, né? E isso não se reflete no preço. E o mesmo acontece quando temos boas chuvas e existe uma boa quantidade de gás no mercado e baixa demanda, né? Então, essa abertura de mercado, ter hubs onde se comercialize o gás, ter acesso ao transporte,
Acho que isso ajuda também para ter um mercado de gás mais dinâmico, de concorrência. Já que se falou do Sul, eu queria colocar, agora que lembrei da concorrência, o mercado argentino, os preços de gás lá, eram regulados pelo governo, pela administração historicamente, né? Tanto começou, enfim. Até o ano passado, a administração, dentro desse processo de normalização de gás que estão realizando, também decidiram fazer um leilão de compra de gás para as térmicas, né? Não lembro exatamente o número, mas era $5.6 por milhão de BTU, é dessa ordem de magnitude o que era regulado antes. Quando se fez o leilão, era para volumes de verão, tivemos resultados da ordem de $3 a $3.5 por milhão de BTU. Essa é a dinâmica de uma concorrência, né? E claro, o problema de acesso ao transporte lá não existe. Nós acreditamos que isso ajudaria, ter essa dinâmica de mercado ajudaria, por exemplo, a fomentar mais o gás na indústria, que seja mais competitivo, eventualmente o gás faça sentido, também seja mais econômico para expandir redes de distribuição, etc., né? Não só a demanda futura vai vir pelas térmicas, né? Temos que pensar em usos mais nobres, como a petroquímica, usos fertilizantes, etc., né? Eu acho que nesse ponto, e bem concordando, hoje o Brasil, a gente, se começamos a falar de shale como uma realidade, como um mercado futuro, obviamente, claramente, até a gente fez uma análise onde isso ficou bem claro dentro da KPMG e ficou bem quantificado para a gente. A componente logística, tanto de inbound e outbound, para qualquer exploração de shale, e a componente regulatória, são hoje os grandes impeditivos da produção. Então, isso é um fato. Outra coisa, talvez eu sempre falo que eu sou um optimista patológico, né? Outra coisa é que se o recurso existe, se o mercado existe, se a necessidade existe, a gente acredita que com o marco regulatório e o posicionamento do governo adequado, o recurso acaba sendo explorado. Eu acho que um dos grandes benefícios do modelo da produção de shale é aquele conceito de gasto X, né? A capacidade de poder consumir o recurso lá onde ele é requerido. E isso aplica tanto à energia elétrica, que eu acho que é a aplicação que mais rápido salta aos olhos, mas também, como o Mauro estava falando, a geração de outros produtos, como podem ser produtos petroquímicos, né? Hoje o Brasil tem uma necessidade de fertilizantes na área interior do Brasil monstruosa, e temos que basicamente enviar produtos químicos desde a costa, onde temos a maioria da produção dos recursos, até o interior. Então, a gente começa a ter aquela conversa, aquele sonho de cidadania para ter uma mecânica de mercado onde determinadas áreas sejam cobertas pela produção local, outras áreas sejam cobertas pela importação, outras áreas sejam cobertas pela produção offshore, e de novo, começando a enxergar um mercado de gás dinâmico, onde não todo depende de um modo ou outro modo de produção e exploração, sino que temos uma matriz mista. Você vê otimizações regionalizadas de logística e de atratividade para várias aplicações, para petroquímica, para térmicas, mas em função até dessas localizações, às vezes distantes, onde você pode ter o shale. Mas ali você pode ter um cluster, inclusive com fornecedores locais, inclusive com todo esse arranjo. E eu sou daqueles que acredito que o mercado acabará definindo qual é esse mix. Mas tem que começar, tem que regular corretamente e tem que começar a trabalhar. Eu coloco ênfase no que Javier falou, né? Eventualmente o mercado vai ditar se faz sentido fazer chegar ou não, né? Se depende dos preços, estamos respondendo. Se os preços dão um prêmio a um gás não associado, que eventualmente é o caso que seria o chegar do Brasil, próximo a uma região determinada de centro de consumo, eventualmente se faz sentido, né? Mas se não temos esse mecanismo de mercado, infelizmente fica... Agora me contem uma coisa, quer dizer, quem são os investidores do shale gas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina, e quais seriam os potenciais investidores no Brasil? Quando você olha, e isso é para mim uma das... vamos a falar agora um pouquinho mais de Estados Unidos, porque
talvez a Argentina está passando por um modelo mais tradicional até o momento, até porque a regulação também demorou um pouco, esse mercado está demorando um pouco em se amadurecer, mas quando você olha Estados Unidos, você vê uma movimentação no tipo de investidor que é bem diferente da dinâmica que você tem na produção convencional ou na produção não convencional offshore. Pelo fato de ser os investimentos, o capex necessário para a exploração e a produção muito mais pequeno e ter uns ciclos de vida muito mais curtos em termos de produção em cada poço, você acaba tendo uma dinâmica muito mais ágil de investimento para a produção do shale gas e, portanto, você acaba tendo investidores que não necessariamente têm um perfil tradicional de ser um grande investidor com um grande volume de capex e um planejamento de 20 anos de um poço, mas você tem investidores que têm a bondade de ter um perfil de risco muito mais elevado, que dinamiza muito o mercado. Nos Estados Unidos você tem um mercado incrivelmente fraccionado de produtores. E você tem um mercado de investidores incrivelmente diverso. Tem investidores financeiros, investidores estratégicos, investidores puramente operacionais. Então, tem essa mistura que eu acho que é uma das grandes vantagens da competitividade nos Estados Unidos. A gente está começando a perceber isso no Brasil. A gente está começando a perceber investidores não tradicionais interessados, e quando falo investidores não tradicionais, investidores tradicionalmente financeiros interessados na entrada no mercado de petróleo. Javier, e alguns até que faziam provimento de serviços e tecnologias que começam a pegar a parte mais de risco do capital da produção, mas de novo é porque o perfil de risco de uma produção no âmbito de shale, se bem o perfil de risco poderia ser superior, é muito mais controlado. Você sabe que o impacto em termos de capital é mais pequeno e o período mais curto. Então, tem retornos mais rápidos de investimento e você permite outro tipo de investidor começar a se interessar. Pode ser um fornecedor de serviços de campo que eventualmente fala, eu vou começar a produzir. Pode ser uma private equity, um capital de risco que fala, eu vou fazer um investimento de 20 milhões de dólares lá e vou ver o que acontece. E os Estados Unidos estão bem diversificados. Você tem de todos os tipos de investidores, os operacionais, os tipos financeiros. Aqui você vê como isso, Mauro? Isso o Javier levantou um aspecto bem interessante, né, em termos de concorrência, né? Se você olha o perfil, por exemplo, de propriedade do gás, né, aqui no Brasil, você vai ver majors, talvez eu diria 5 players, donos da 90% dos lugares, não mais. Então, enquanto, por exemplo, não indo muito longe, voltando para o caso da Argentina, né, você vê uma distribuição muito maior, né? Talvez eu diria que 10 são os principais. Então isso é interessante, né? E você também tem, por exemplo, o caso de emblemático, né? Fortín de Piedra, um campo lá, né? Que um player que quase não tinha produção de gás, passou de ter 0 a 2 anos ter 14 milhões de metros cúbicos por dia, não? Isso é interessante também do quão rápido você consegue levantar a produção no caso do shale gas, né? Mas, enfim, a minha única preocupação é que existem aspectos regulatórios urgentes. Que esse ano, final de ano, termina o contrato Bolívia-Brasil, né? Obviamente pode se estender e vai se estender eventualmente 2 anos, né, para recuperar volumes. E ao mesmo tempo temos contratos, ao mesmo tempo a Petrobras com as distribuidoras, e existe uma chamada pública para contratar mais gás, e ao mesmo tempo temos no Nordeste algumas térmicas do PPT que estão terminando o período dessa concessão. E isso coloca uma urgência, né? Um desafio regulatório, você diz. Isso. Quais são os grandes pontos dessa mudança regulatória que você vê no gás? Olha, eu diria, primeiro, acesso a Essential Facilities, o conceito de Essential Facilities, que é escoamento, processamento, terminais de regasificação, etc. Isso a ANP já fez bastantes avanços. Acesso a terceiros, estou indicando, né? Como eu indiquei, acesso ao transporte é fundamental, né? Criação de mercado também. Quando falo de criação de mercado, existe uma vontade pública da Petrobras, né, de apoiar essa abertura de mercado, né? Deixando alguns volumes para serem recontratados por terceiros. Também eu acho uma discussão que poucos estão tocando,
porque é muito sofisticada, detrás tem um modelamento muito sofisticado, que de alguma forma como o setor de gás está subsidiando de alguma forma o setor elétrico. E para poder solucionar esse problema, primeiro você tem que solucionar o problema do setor elétrico, né? Nosso PLD semanal, né? Não reflete nenhuma desses efeitos que você, Javier, mencionava, né? De ligar a térmica, de ter que desligar. Se um dia acontece, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, que teve uma baixa repentina, súbita da geração eólica por questões climáticas, isso não se reflete no PLD. O PLD é uma visão da semana seguinte, né? E não temos esse mecanismo de mercado diário ou até horário que é onde o mundo está indo, né, no setor elétrico. Então, se você não tem isso no setor elétrico, e já falamos da importância do setor elétrico não para o mercado de gás, então você também não vai ter essa precificação para o gás, não vai ter essa flexibilidade para chame-se um Manati, por exemplo, chame-se um Mexilhão, que é um gás que conseguiu variar relativamente, né? Isso, bom. E a outra forma, como mencionava, é que na capacidade de transporte, temos, digamos, em vários gasodutos utilizamos da ordem de 20% a 30%. Utilizamos muito mais quando temos seca, né? E de alguma forma isso não é socializado, né, entre o preço final da molécula, né, para chame-se distribuidor, por exemplo, né? É socializado entre os consumidores, né? Mas isso é um efeito das térmicas, não é um efeito de nós consumidores residenciais, por exemplo. Então, isso acho que deveria ser mais inserado dentro dessa, deveria ser colocado dentro dessas discussões, né, de reformas necessárias. Mas, novamente, é uma discussão bastante sofisticada, mas mesmo igual considero relevante, né? Javier, e a questão ambiental, meio ambiente? Como você toca isso? Inclusive, lembrando que a França proibiu, a Argentina permitiu, os Estados Unidos tem outro mindset completamente diferente, e o Brasil teve seus problemas com a 12ª rodada, etc. Não foi a 12ª, que eu acho que foi? A questão ambiental é um ponto bem delicado quando falamos de Shell. Eu acho que a questão ambiental, ela necessariamente primeiro tem que começar por assegurar que a regulação ambiental está naquele patamar, naquele estándar internacional que garante que as medidas que o produtor tem que tomar a fim de evitar alguns desses riscos medioambientais sejam implementadas. Então, eu acho que a questão medioambiental ela começa com uma clareza de qual é a regulação aplicável nesse caso à produção de shale. Então, acho que temos que começar necessariamente por esse ponto. Se é certo que tem acontecido alguns eventos medioambientais, por exemplo, nos Estados Unidos, e enfim, eu acho que, de novo, à medida que o mercado, que a tecnologia de shale é mais desenvolvida, está em processo de desenvolvimento, a gente vai também considerando elementos que não foram considerados antes e, portanto, aplicando as tecnologias necessárias para que isso não aconteça. Falando, por exemplo, do que até antes do nosso café estávamos falando de sísmica em tempo real e como a sísmica em tempo real e como a gente consegue monitorar movimentações dos reservatórios em tempo real para evitar efeitos microsísmicos ou fugas ambientais do gás, algumas das tecnologias que hoje estão sendo desenvolvidas para conseguir eventualmente minimizar o efeito medioambiental que a produção de sal poderia ter. Eu também gosto às vezes de falar essas coisas, mas também temos que lembrar que todas as tecnologias de produção de recursos naturais têm efeitos medioambientais. Todas estão reguladas e todas têm efeitos medioambientais, o que é natural. Mas essa é a pergunta. Por que alguns países têm o medo ambiental e outros países não têm o medo ambiental? São ousados nisso? Eu acho, de novo, eu acho que alguns dos países, maiormente europeus, que têm resistência à implementação ou à produção de shale é mais por motivos algumas vezes políticos do que necessariamente por motivos técnicos. Então, não necessariamente acho que a regulação medioambiental de países como França ou países como Espanha não seja capaz de
amortecer o efeito medioambiental da produção. Acho que é uma questão muito mais social e muito mais política. Claramente, como espanhol, posso falar que em Espanha é uma questão política e não necessariamente técnica. Mas, obviamente, é um elemento que faz parte da equação. Quando você enxerga na Europa a produção de um recurso que, também até por marketing, no mercado considerado mais sujo, ou menos renovável, a Europa é sempre a primeira região do mundo a tentar evitar esse tipo de tecnologias. Não necessariamente acho que esteja relacionado com a tecnologia per se. Agora, Mauro, você acha que o Brasil está mais para França e Espanha na questão ambiental do shale ou mais para os Estados Unidos? É uma pergunta bem difícil. Na verdade, não me sinto qualificado para responder isso, mas tradicionalmente, né, localidades onde tem tido uma tradição histórica de ser, chame-se Texas, chame-se Neuquén, né, em Argentina, de ter tido essa atividade de petróleo e gás, geram menos resistência, né, estão, digamos, enxergam de outros olhos, enxergam mais pelo lado também, pelo lado do impacto social positivo que possa ter na comunidade, em termos de geração de emprego, em termos de movimentação da economia local. Então, isso também acho que faz parte, não só falar dos aspectos negativos, mas também dos aspectos positivos, que tem uma indústria, como você falou, Javier, né, que gera emprego, porque é uma indústria mais mão de obra intensiva, né? Então, essas coisas também têm que ser valoradas e comunicadas dentro da equação, né? Eu acho, só um pequeno ponto, nesse ponto é super relevante, de novo, porque eu acredito no shale no Brasil, é porque o shale também tem uma capacidade de gerar emprego em determinadas regiões, não necessariamente em regiões tradicionalmente, por exemplo, costeiras, onde tem a produção de óleo. Então, eu acredito que eventualmente essa possível resistência medioambiental acabará entrando mais para a parte econômica. Eu recebi da Isis, sua engenheira, aqui na KPMG, vou até mostrar aqui na tela, Brazilian Conventional Revolution, né? Um paper que vocês liberaram, né? Muito interessante. Quer falar um pouquinho sobre ele? Não, eu acho que esse paper um pouco captura o espírito dessa conversa que acabamos de ter agora mesmo, não? Tentando entender se o shale tentando entender o mercado de gás no Brasil, e tentando entender se existe espaço ou não existe para uma tecnologia de shale, para uma produção de shale, e mais tentando mostrar aquela visão de que a gente acredita num futuro diverso, diversas fontes de geração, diversas fontes de produção, aditivos, sabe? Onde a regulação, a gente aí é optimista, como o Mauro falou, a gente é optimista que a regulação acabará acompanhando as necessidades do mercado, e é um pouquinho que a gente tentou ver. Gostaria de agradecer Mauro e Javier pelo tempo, pela conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Só queria um ponto final, pedir desculpas pelo portunhol. Faz 8 anos moro no Brasil, mas nunca aprendi a falar direito. Completamente claro e rico nas suas colocações. Muito bom. Foi um prazer, foi uma conversa muito boa. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.